do projeto, né, da forma com que ele vem sendo desenvolvido, dos teus grandes parceiros e até onde vai esse projeto. Então, né, Rony, difícil. O Mãos, ele nasceu de uma inquietação minha, né, como mãe e também de ver uma inquietação social mesmo. O que eu percebi, né, com o João, tu sabe, tu nos conhece há muito tempo, conhece toda a nossa família, né? Tu sabe o quanto que a gente trabalha muito para conseguir adquirir as coisas, enfim. Então eu posso dizer que a gente conseguiu dar o que pudesse pro João Francisco, que tivesse de melhor. E de fato eu sou muito feliz e muito grata por todas as pessoas que passaram na vida do João Francisco, todas as terapeutas, porque a gente aprendeu muito com cada uma delas e continuamos aprendendo, porque ele continua, né, em terapia. Mas algo me inquietava muito. Que sempre, quando eu conversava com mães, a dificuldade da escola. Parecia um muro de Berlim. Deste lado ficam vocês, deste lado ficam os outros. Ah, que exagero! Viva, depois a gente conversa. Porque existia uma linha muito tênue entre a inclusão, dita ser realizada nas escolas, a que é lindo na teoria e que pouco funciona na prática, e é que a gente viveu aquilo e uma desigualdade que eu via muito no que diz respeito até à própria informação. O que me fez pensar, Rony, eu, com todas as possibilidades, com toda a condição que eu posso dar de terapia, de tudo para o meu filho, eu vivi dificuldades escolares com ele. E eu fiquei pensando, e naqueles que não tem ninguém, não tem nem a terapia, só tem a escola, o único lugar para se desenvolver. O que será que são eles? Isso me deixou numa inquietação, porque aquilo me deixava ansiosa. Eu dizer, gente, porque eu chegava, em muitos momentos eu pensei, onde é que eu estou errando? Por que então não está evoluindo mais? Ou por que está evoluindo pouco? Porque eu me perguntava muito sobre isso. Porque eu tentava, estava dando o meu máximo. Foi quando eu comecei conversando com a doutora Marta Rembe, que é a neuropediatra do João. Eu falei que eu tinha uma grande vontade de fazer algo social. Mas é impossível tu dizer assim, eu vou... Um exemplo, as pessoas muito querem, que não tem fono, não tem no SUS. Isso é uma realidade não uruguaiana, né, gente? Isso é uma realidade nacional. Que é uma fila enorme para ser atendimento psicológico, para fonoaudiólogo, para um neuropediatra, enfim. Não tem como te abraçar algo que tu não vai conseguir, de maneira alguma, né? Olha quantas crianças são, não tem como disponibilizar para todas. Mas existe uma coisa que, quando a gente tem o poder dessa coisa, realmente é decisivo, que é a informação. Quando a informação ela é válida, quando a informação ela é correta, ela tem um fundamento de verdade, as pessoas elas têm um poder na mão, que é o poder de saber o que fazer. Eu sei o que foi dito por um profissional correto, coerente, então eu posso tentar fazer aquilo. A gente não precisa de um diagnóstico para começar a fazer alguma coisa para o filho, para começar a fazer alguma coisa para o aluno. Então, foi daí que surgiu o Mãos, através de uma inquietação de poder qualificar ainda mais, principalmente, as nossas escolas públicas. Porque, geologicamente, Uruguaiana está um pouco longe dos grandes centros. E os melhores cursos, as melhores pessoas que diz respeito à neurodiversidade realmente fazem congressos, workshops em grandes centros. E não no interior. Seria uma audácia minha querer trazer todos, né, para poder vir para o interior. Mas me falaram para mim pensar grande e que Deus me daria o lugar para mim poder pensar. Então, sonhe alto, que eu darei teu chão. E eu gravei muito essa frase e assim eu fui e demos o start. A gente apresentou o projeto, eu apresentei para o Carlos Delgado, que foi até a primeira dama que fez eu não tinha um contato, mas conheci a Karen, chamei a Karen, falei por alto como eu teria esse projeto. Ela falou, esse projeto não pode morrer.
esse projeto tem que funcionar. Apresentamos a ideia para ele, ele super falou, já estava com a Dirce, que é secretária de Educação, o Toninho também, que já era secretário do Esporte ainda na época. Então a gente estava com várias pessoas e falaram assim, vamos junto, tem tudo para dar certo. E sempre a ideia é essa do projeto, ser gratuito. Porque a informação de qualidade, a informação de relevância, a gente não quer cobrar, a gente não quer que ninguém nos dê nada. A gente quer que essa informação chegue o mais rápido possível na casa, na escola, aonde quer que a pessoa precise dessa informação. E informação de diversas formas. Então, a gente teve o primeiro Mãos que Inclui, foi em abril, onde a gente teve 2 dias, uma imersão sobre autismo. Teve fonoaudióloga, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é de Uruguaiana, né, prata da casa, falando com expertise sobre a comunicação alternativa aumentativa. Teve uma parte de crianças neurodivergentes não são verbais. Então, ela falou de como, através de figuras, a gente pode ter essa comunicação. Não precisa ser nenhum iPad, nada, pode ser algo bem robusto, mas que a pessoa vai conseguir se comunicar, diminuindo os comportamentos inadequados. Também a gente teve uma psicóloga especialista em análise de comportamento de Porto Alegre, que também veio, se doou. Todas as pessoas que eu vou citar, todas não cobraram nada. Entenderam o objetivo, o porquê, e falou, conta comigo, só preciso da passagem e da estadia. Então, teve o pessoal também da Tatear que veio para falar sobre... Como é o nome da fono e da psicóloga? A fono é daqui de Uruguaiana, Annelise Cristani Bastos, maravilhosa, ela é incrível, gente, ela é incrível, ela tem uma expertise assim, na área invejável. Depois também veio a psicóloga de Porto Alegre, que é uma querida, que é da Tatear. Tatear é uma clínica grande que tem em Porto Alegre, que é especialista em comportamento, em análise de comportamento. Então, foi a Dani que veio e deu um lindo... Até foi a palestra inaugural. E foi muito legal, onde ela conseguiu explicar sobre os comportamentos. Que muitas vezes o comportamento da criança também é uma forma de comunicação. E isso tanto as verbais quanto as não verbais, as típicas e as atípicas. A criança ela se comunica com o corpo. Né? Então, a gente, como adulto, a gente deve entender essa comunicação para tentar chegar onde realmente a gente necessita. Depois a gente teve a nossa querida doutora Marta Rembe, que é neuropediatra. Doutora Marta foi incrível, onde ela trouxe realmente o autismo e a inclusão escolar. Onde começar. E foi sensacional. E para fechar com chave de ouro, a gente teve uma terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial em AIDS, aonde ela conseguiu trazer de uma forma bem palpável como que a escola pode auxiliar essas crianças com dificuldade sensorial. E a dificuldade sensorial, gente, não é só criança autista. Criança com TDAH, com TOD, dislexia, descalculia. Muitas crianças têm dificuldade sensorial. Superdotação, altas habilidades, eles possuem dificuldade sensorial. Então, quando a gente tem esse olho do professor treinado, esse olho mais assim afinado com as possibilidades, a gente consegue ter o potencial de um aluno atingir o máximo. Porque o que a gente mais quer dentro do Mãos é parar com essa ideia de olhar um rótulo, olhar um diagnóstico, mas sim olhar o indivíduo. Olhar as potencialidades, porque cada uma dessas crianças, jovens, adolescentes, enfim, eles têm potencialidades incríveis. Não é só defeito, só dificuldade, só problema. Eles têm muita potencialidade. E basta nós, os adultos, aqueles que estão lá por trás, enxergue isso e faça aflorar para ver o quanto que essa criança vai evoluir. E essa que é o papel do Mãos. A gente quer muito trazer essa qualificação. E depois a gente teve um segundo momento que foi muito especial, porque o projeto ele é social. Então, o que a gente faz para sobreviver? Vendemos camiseta, que eu estou com a nossa segunda camiseta aqui, muito legal, ficou pronta hoje, está em primeira mão, onde tem até a ponte de Uruguaiana, e a gente fala aqui, ó, a inclusão é a ponte, que transforma, deixa eu ficar de pé aqui, vamos ver se vocês vão escutar direitinho aqui, ó. A inclusão é a ponte que transforma diferença em pertencimento. E essa que é a ideia. É a gente poder fazer da diferença um pertencimento. E vendendo camisetas,
chaveiro, cordão de inclusão, adesivo, recebendo doação, desde R$ 1 ao valor que as pessoas quiserem, a gente conseguiu um valor para trazer um grande nome, isso foi em maio, para poder palestrar sobre PEI, que é uma grande dificuldade das escolas, que é um programa educacional individualizado que cada criança neurodivergente precisa ter. Que nesse programa a escola avalia as dificuldades, as potencialidades e como que nós vamos avaliar esse aluno. Porque tem muitos alunos, um exemplo, estão na 5ª série, mas não sabem ler e escrever, não sabe o que é as letras, os números, então não adianta eu querer ensinar Bhaskara se ele não sabe o básico. Então, através do PEI, é isso que é avaliado. Então, a gente teve um grande nome, professor Lucelmo Lacerda. Eu digo, gente, a gente conseguiu o valor, estava 1.000. Entrei em contato com a equipe, fiz todo o preenchimento que eles pedem. Tananã. Aí tem me lembro até hoje do documento que ele pergunta quem vai financiar a palestra. E eu falei que vai ser a comunidade. Aí eu falei que foi através de venda de camisetas, de doações, de adesivos, que a gente conseguiu o dinheiro para poder pagar a palestra, que é gratuita, aberta ao público, mas muito focada em professores. Quando o professor Lacerda ficou sabendo sobre isso, eu recebi um e-mail da equipe dele falando: Natasha, temos uma ótima notícia. O professor Luciano falou que não vai cobrar vocês. Ele disse, é um presente para a cidade de vocês por tamanha movimentação. E aquilo eu chorava de emoção, porque eu digo, gente, não acredito, o maior nome está nos dando de presente. Então eu fui em todas as rádios daquela época para falar, porque para mim foi algo assim muito engrandecedor da parte dele. Quem é Uruguaiana? Que cidade é essa? Onde é que fica? E o cara que é a maior autoridade falou, eu dou para vocês, não se preocupa. E foi sensacional. Foi no teatro cheio, foi online, porque o professor já estava se mudando para os Estados Unidos. Então a gente não conseguiu fazer com que ele viesse para cá. Posterior a isso, a gente já fez alguns encontros que foi em conjunto com a Secretaria de Saúde, ali com a Policlínica, onde a gente fez o Portas Abertas ao Acolhimento, que foi muito interessante. Eram 3 sextas-feiras. Cada sexta-feira era voltada para um tipo de profissional. A área de segurança, a área da saúde, a área educacional. Lá a gente escutou demandas muito importantes. Importantes mesmo, que muitas vezes as pessoas têm mania de estar com o celular na mão na hora que acontece alguma coisa, mas não conseguem entender o contexto. E uma das demandas que a gente ouviu, tanto da equipe da SAMU, quanto também da ROMU, é algo que a gente já está correndo atrás, financeiramente, para conseguir, porque, mais uma vez, a gente quer doar, né? É essa a nossa ideia. Então, que é o PCD. O PCD é um programa, na verdade, de prevenção de crises, né? De desaceleramento de crises. Por quê? Tanto a SAMU como a ROMU nos falaram, era a Cassiana, que faz parte do nosso grupo, que estava dando a palestra. Eles falaram, a gente não sabe abordar pessoas neurodivergentes. A gente não sabe como que a gente tem que... muitas vezes eles se tornam agressivos durante uma crise e a ROMU, eles têm que acabar conter, obviamente, né? Ou a ROMU ou a SAMU, para poder, enfim, poder levar para um centro psiquiátrico, né? Poder acalmar, tomar as medicações. E eles mesmos falaram, a gente não sabe fazer isso. A gente nem aprendeu, porque existe uma grande diferença em tu abordar um indivíduo neurotípico de um atípico, né? Eu vou abordar uma pessoa com um assaltante, um exemplo, tá? Um assaltante, alguém que usou entorpecente, enfim. Ok, é um tipo de abordagem, tudo certo. Agora, um indivíduo em surto psicótico, um indivíduo que está num momento de fragilidade, seria o mesmo tipo de abordagem? Claro que não. E através do PCD, a gente consegue isso, né? Uma abordagem mais até humana. E lá eles aprendem, sim, formas de poder contenção. Seja a contenção física, como não física. Né? Só que eles aprendem de uma forma bastante humanizada. Né? E isso que é o mais interessante. E a gente correu atrás da equipe que tem no Rio Grande do Sul para fazer esse curso. Já estamos nos mobilizando para conseguir essa verba. Né? Porque a ideia, esse curso é um curso que ele é